Madagascar, frecuentemente coñecida como a Grande Ilha Vermella ou o oitavo continente, é un destino geográfico e cultural de unha singularidade que desafía toda descrición. Situada no vasto Océano Índico, en frente á costa oriental da África, súa masa continental abrange unha extensão de cerca de 587.713 km², o que a torna a cuarta maior ilha de todo o planeta Terra. Esta vasta extensão abriga unha biodiversidade inigualável, con unha flora e fauna endémicas que non son encontradas en nenhum outro lugar do mundo, o que a torna un laboratorio natural para cientistas e un paraíso para amantes da natureza. Dê un like, inscreva-se e compartille. Comecemos. A geografía de Madagascar é un dos temas máis fascinantes e vitais para compreender a vida e a cultura nesta nación. Esta vasta extensão abriga unha incrível diversidade climática e topográfica. A espinha dorsal da ilha é formada pelas terras altas centrais, um planalto elevado que varia entre 800 e 1.800 metros acima do nível do mar. É aqui que se localiza a capital, Antananarivo, que se traduz como a Cidade dos Mil, e onde residem as etnias Merina e Betsileo. O relevo nesta zona é montañoso e acidentado, con os picos máis altos, como o Maromocotro, que atinge os 2.876 metros, concentrados no maciço de Tsaratanana. As terras altas centrais atuam como uma barreira natural que define as duas principais zonas climáticas da ilha. A leste desta cordilheira, o clima é predominantemente tropical húmido, caracterizado por precipitações abundantes, que en algumas zonas superan os 3.500 milímetros anuais, e temperaturas elevadas e constantes. Esta zona é coberta pela floresta tropical perene, densa e exuberante, que abriga a maior concentração de biodiversidade. En contraste, a região ocidental e sudoeste de Madagascar encontra-se a sotavento dos ventos alísios, o que resulta em um clima mais seco e quente, que vai desde a savana até o deserto espinhoso, onde as chuvas anuais são escassas, frequentemente inferiores aos 500 milímetros. É nesta região semiárida do sudoeste onde encontramos o célebre bosque espinhoso, um ecossistema único com plantas altamente adaptadas, como as didieráceas, que se assemelham aos cactos e que armazenam água em seus troncos grossos para sobreviver à seca prolongada. Esta marcada diferença de ecossistemas é a causa de que as viagens por Madagascar sejam frequentemente longas e difíceis, já que a infraestrutura viária, embora tenha melhorado, ainda apresenta desafios consideráveis, especialmente na estação das chuvas, quando os ciclones tropicais são uma ameaça recorrente, impactando o leste e o norte da ilha como uma força destrutiva que testa a resiliência das comunidades costeiras. A palavra-chave para compreender a fauna e a flora de Madagascar é endemismo. Como mencionado, a grande maioria de suas espécies são exclusivas da ilha, resultado dessa prolongada história de isolamento. O grupo mais icônico da fauna malgache é, sem dúvida, o dos lêmures, primatas que se separaram da linhagem dos macacos há milhões de anos. Existem mais de 100 espécies e subespécies de lêmures, que variam em tamanho desde o lêmur-rato, que mal pesa 30 gramas, até o indri, o maior lêmur vivo, famoso por seu canto que parece um uivo de baleia e que pode ser ouvido a distâncias superiores a 2.000 metros. Outros lêmures notáveis incluem o lêmur de cauda anelada, o lêmur sifaka, famoso por sua peculiar forma de se deslocar dando saltos laterais sobre suas patas traseiras, e o aie-aie, um primata noturno com um dedo médio extremamente fino que utiliza para procurar larvas dentro da madeira, sendo um claro exemplo de especialização evolutiva. Além dos lêmures, Madagascar é o lar de uma variedade surpreendente de répteis e anfíbios. Possui a maior diversidade de camaleões do mundo, desde o diminuto Bruchessia micra, que cabe na ponta de um dedo, até o camaleão de Parson, um dos maiores. Também habitam ali a fossa, o maior predador terrestre da ilha, que se assemelha a um puma pequeno, mas está mais aparentada com as mangustos. Quanto à flora, os árvores baobab são o símbolo vegetal de Madagascar. Das 9 espécies de baobás que existem no mundo, 6 são endêmicas da ilha. O mais famoso é o baobab de Grandidier, com seu tronco cilíndrico e liso que se eleva até 20 metros e com ramos que se estendem na parte superior, dando a impressão de uma árvore plantada ao contrário, com suas raízes apontando para o céu. A conservação desta biodiversidade é um desafio constante, enfrentando o desmatamento causado pela agricultura de corte e queima, conhecida como TAVI, e a exploração de recursos, o que levou à extinção de espécies gigantes como a ave-elefante, que media 3 metros de altura e pesava meia tonelada, e que desapareceu há apenas 500 anos. Dê um like, inscreva-se e compartilhe. A história humana de Madagascar é tão única quanto sua história natural. Ao contrário da crença popular que poderia situar sua origem no continente africano, os primeiros habitantes da ilha chegaram há aproximadamente 2.000 anos. Não da África, mas da região da Insulíndia, o que hoje conhecemos como Indonésia e Malásia. Estas viagens épicas através do Oceano Índico, utilizando canoas à vela, são testemunho de uma façanha marítima impressionante.
Esta herança austronésia explica por que o idioma malgaxe, ou malgasí, é uma língua malaio-polinésia, mais próxima do indonésio e do filipino do que das línguas bantas do continente africano. A cultura malgaxe é, portanto, um crisol de influências do sudeste asiático, África Oriental e, mais tarde, influências árabes e europeias, criando uma identidade fascinantemente híbrida. Ao longo dos séculos, desenvolveram-se vários reinos poderosos, destacando o Reino Merina nas Terras Altas, que no século XIX conseguiu unificar grande parte da ilha sob seu controle. A rainha Hanavalona Pinu é lembrada como uma figura de mão de ferro que resistiu ferozmente às influências europeias. No entanto, no final do século XIX, especificamente no ano 1896, a França colonizou a ilha, estabelecendo-a como uma posse francesa por 64 anos. Este período de dominação foi marcado pela resistência e um violento levante em 1947. Finalmente, Madagascar obteve sua independência total em 26 de junho de 1960, estabelecendo a República Malgaxe. A vida malgache está intrinsecamente ligada ao culto aos ancestrais. A crença central é que os ancestrais, ou Razana, não morrem, mas se transformam em uma forma de ser superior e poderosa que influencia diretamente a vida dos vivos. O Razana media entre os vivos e Danahari, o Criador Supremo. Esta conexão se manifesta através de um ritual que é, talvez, o mais famoso e definidor da cultura malgache, o Famadahana, ou a cerimônia de retorno dos mortos. O Famadahana é uma celebração jubilosa, que é realizada geralmente a cada 7 anos, onde as famílias desenterram os restos de seus entes queridos da tumba familiar, os envolvem em novas mortalhas de seda, e dançam com eles ao ritmo da música em um ato de profunda conexão. Longe de ser um evento fúnebre, o Famadahana é uma ocasião para reafirmar a unidade familiar, compartilhar histórias e pedir bênçãos aos ancestrais. Sendo um rito custoso, mas absolutamente essencial para a vida social, é também um meio para assegurar que os espíritos não se sintam esquecidos ou marginalizados. Além do Famadahana, os Fadi, tabus, ditam grande parte da vida cotidiana. Estes tabus são específicos de cada região, às vezes de cada povo ou até mesmo de cada família. Podem proibir comer certos alimentos, cruzar um rio de uma forma determinada ou trabalhar em um dia específico da semana. Os Fadi não são regras religiosas universais, mas contratos sociais que buscam manter a harmonia com a natureza e com os Razana, e violar um Fadi pode acarretar uma desgraça ou um castigo ancestral, por isso são levados com a maior seriedade. A oferta turística de Madagascar é um reflexo de sua diversidade natural. O destino mais fotografado é, sem dúvida, a Avenida dos Baobás, um trecho de estrada de terra perto de Morondava, no oeste da ilha, ladeado por árvores baobás gigantes da espécie Adansonia grandidieri. A imagem destas silhuetas ao pôr do sol, quando o céu se tinge de laranjas e violetas, é um dos postais mais emblemáticos do país. Outro lugar que exige uma visita é o Parque Nacional Tsingy de Bemaraha, declarado Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Tsingy se traduz como onde não se pode andar descalço, e faz referência às suas formações kársticas de pedra calcária que foram erodidas pela chuva ao longo de milhões de anos, criando um labirinto de pináculos afiados que atingem alturas de até 100 metros. Os turistas devem navegar por pontes suspensas e utilizar arneses para explorar esta paisagem dramática. Na costa leste, o Parque Nacional Hanomafana é a joia da floresta tropical úmida, crucial para a conservação de várias espécies de lémures descobertas recentemente, como o lémur dourado de bambu. Esta zona é ideal para o ecoturismo e a pesquisa. Para quem busca praias de areia branca, Nosy Be, que significa Grande Ilha, a noroeste, é o principal destino de praia. Famosa pelo perfume de suas plantações de ylang-ylang e por ser o lar do camaleão pantera e das tartarugas marinhas. Finalmente, a capital, Antananarivo, oferece o Rova de Amboimanga, uma colina real que foi o lar da realeza merina e que é um local sagrado de peregrinação e memória histórica, rodeado de muralhas de pedra e florestas sagradas. Poucos sabem que a capital, Antananarivo, se estende sobre 12 colinas sagradas, cada uma com sua própria história e significado cultural. Além disso, a equipe de rugby de Madagascar é uma das mais fortes da África, o que é surpreendente dada a popularidade global limitada do esporte. Outro dado notável é que o Ravinala, ou a árvore do viajante, que se encontra no escudo nacional, é uma planta única cujas bases das folhas armazenam água da chuva, o que historicamente proporcionou bebida aos viajantes sedentos, o que justifica seu nome. Finalmente, a cultura malgache não tem uma palavra para dizer obrigado no sentido ocidental. Em vez disso, dizem missa outra, que se traduz mais exatamente como estou satisfeito, o que reflete uma profunda conexão entre o bem-estar material e a expressão de gratidão. O respeito pelos idosos e pelas hierarquias sociais se mantém firmemente em todas as interações,
e é essencial para qualquer visitante compreender a importância da etiqueta e do respeito nas relações interpessoais, o que inclui a maneira de sentar, de se dirigir às pessoas mais velhas e de participar das cerimônias, assegurando sempre que se honre o espírito da comunidade e dos ancestrais. A gastronomia malgache se baseia fortemente no arroz, complementado com verduras, carnes de cebra e cebu, uma raça de gado local, e peixe, frequentemente cozinhado com coco ou com especiarias da ilha, criando um sabor distintivo e acessível, embora o prato mais tradicional seja o romazaba, um caldo de carne e verduras de folha verde, que é considerado o prato nacional da ilha. A complexa interação entre a natureza, a história e o espírito humano em Madagascar faz deste país uma experiência inesquecível. É um lugar onde o tempo parece ter diminuído seu ritmo e onde cada canto revela uma nova maravilha, desde as florestas secas das terras altas até os recifes de coral imaculados que rodeiam a ilha. A luta pela conservação e o desenvolvimento sustentável é um testemunho da determinação do povo malgache para proteger seu legado único para as gerações futuras, sabendo que a riqueza de sua terra é insubstituível. Além disso, sua rica biodiversidade, com espécies endêmicas que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta, o torna um laboratório natural inestimável para cientistas e amantes da natureza, consolidando seu status como um tesouro global. Dê um like, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!